Novos tempos, novos sentidos. Eu conheci uma pessoa que apareceu num momento muito frágil da minha vida. Ele me demonstrava, no decorrer dos dias, ser uma pessoa muito possessiva, uma pessoa muito agressiva, e comecei a escutar histórias da própria família e às vezes certos comentários, certas atitudes dele no dia a dia, e percebi que não era uma pessoa do qual eu imaginava que fosse, uma pessoa bacana, sensata, companheira, que era o que eu almejava. E um dia eu estava indo para um lugar, eu tinha uma filha na época, hoje eu tenho duas, e essa pessoa mandou uma mensagem para mim falando que se eu saísse, ele me daria um tiro na cabeça. E aí eu não consegui sair, dei uma desculpa para minha filha, que eu não iria e tudo. E quando eu recebi essa mensagem, eu pensei, falei, você pode estar louco, drogado, bêbado, alguma coisa. Eu me assustei e no outro dia eu falei, olha, eu não quero mais que você me ligue, não quero que você fale mais comigo, não manda mensagem, não me procura mais porque eu estou equivocada com a pessoa que eu estou. E quando eu falei isso, nesse mesmo dia ele me ameaçou, falou que ia pisar na minha cabeça, que eu ia ter o que mereço, que ele ia sujar as mãos dele comigo. Após 7 anos de existência, a Lei Maria da Penha, destinada a combater a violência contra a mulher, não teve impacto no número de mortes por esse tipo de agressão. Segundo o Instituto de Economia Aplicada, o IPEA, entre os anos de 2009 e 2011, 5.664 mulheres morrem a cada ano, geralmente assassinadas pelos próprios companheiros. É uma média de uma mulher a cada hora e meia. Como avaliar essa realidade? A proteção à mulher é efetiva no país? Sobre o assunto, eu converso com a professora Marilene Durães, mestre em Direito Comunitário e da Integração e professora de Direitos Humanos e Internacionais da PUC Minas. Professora, muito obrigada pela presença. Primeiramente, essa realidade é bastante triste. Um estudo mostra que entre 2001 e 2006, enquanto a Lei Maria da Penha não existia, a taxa de homicídios de mulheres pelos seus próprios companheiros era de 5,28 para cada 100 mil mulheres. Após a implementação da lei, essa taxa foi para 5,22. Uma diferença quase insignificativa, Como que a gente pode avaliar essa situação? Eu quero inicialmente agradecer o convite para estar aqui, Nós que agradecemos. Mas a violência contra a mulher não é um problema exclusivo do Brasil, É um problema de fato mundial. E no Brasil, gritante, que nós ocupamos os primeiros lugares no que diz respeito à violência contra a mulher. E essa pesquisa que nós temos aí, do IPEA, traz para a gente uma realidade que é dizer, na verdade, uma análise do panorama que tínhamos antes de 2006, que foi quando a lei entrou em vigor, e depois de 2006. E essa pesquisa também, ela dá conta de que no primeiro ano houve sim uma redução, talvez pelo choque, E em seguida nós voltamos a patamares de violência. Por quê? Porque a gente tem que, assim, na minha concepção, eu entendo que a lei por si só, ela não dá conta de transformar uma realidade social. O problema de violência contra a mulher é um problema multifacetado, extremamente complexo. A lei não dá conta de trabalhar essa realidade, de transformá-la, porque o problema da violência contra a mulher é um problema cultural, ele está arraigado em nossa sociedade. A lei não vai combater essa violência que está na cultura, que está no nosso cotidiano e que durante muitos anos foi tido como extremamente normal. É uma forma do homem reafirmar o seu poder, o seu espaço, o seu domínio sobre a mulher. Então, nessa lógica, em uma cultura extremamente machista, no qual a mulher é reduzida a um objeto de prazer do homem, a lei não vai dar conta de mudar essa realidade. Então, mas é importante para a gente conseguir coibir com certeza, essa quantidade, então, de violência. Então, seria o seguinte, a gente tenta modificar a lei, às vezes implementar a lei, modificá-la, sem deixar de trabalhar a prevenção que passa pela educação. Seria isso? Seria isso. Na verdade, assim, a Lei Maria da Penha, lógico que ela tem seus créditos. Basta a gente andar por aí que todo mundo sabe que nós temos no Brasil uma lei com esse nome, Maria da Penha, uma lei voltada para coibir a violência doméstica. Mas que não coíbe. Mas que não coíbe. O agressor também sabe da existência da lei, não é? Aquele que agride, ele sabe que nós vivemos em um país que tem uma legislação, além das inúmeras leis que já temos e da própria Constituição Federal, que vem trabalhar o viés da igualdade, esse homem, esse agressor também conhece da lei, no entanto, ele continua agredindo. Por quê?
é a certeza da impunidade. A mulher, quando ela procura uma delegacia para denunciar um caso de violência, de agressão, ela espera, na verdade, que todos os instrumentos colocados na Lei Maria da Penha, que haja e da forma como está previsto lá, não é? de se agir de forma muito rápida para evitar uma lesão maior, para evitar que essa violência venha a acontecer. O que nós temos aí? Nós temos o seguinte, na agressão contra a mulher, ela não denuncia na primeira vez em que ela é agredida. Os estudos mostram que para ela procurar o aparato estatal e denunciar, é preciso várias... Ela precisa de saturar. Saturar. Essa agressão ela é reiterada. Quando a mulher se coloca ali num ponto em que ela não aguenta mais, aí sim ela vai procurar acionar o mecanismo do Estado. E ao fazê-lo, nem sempre ela encontra a estrutura prevista na Lei Maria da Penha. Né? A deficiência ainda do Estado, veja que a lei ela é de 2006, são só 7 anos de vigência da lei. Né? E muita coisa ainda tem que ser feita no âmbito do Estado para que, de fato, consiga implementar a lei como ela prevê. A forma como a lei trata a questão da violência é muito interessante, porque prevê um aparato judicial, prevê uma comunhão de esforços do município, do Estado, da União, né? Uma política pública extremamente integrada. Não basta o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, mas ela contempla também está diretamente relacionada com a política pública de saúde, de educação, de amparo, de habitação, de proteção. E ela não encontra isso quando ela aciona. Se a lei não dar conta, mas ela traz para a gente mecanismos de como começar a trabalhar essa questão. Né? Então já temos aí um bom começo. Temos um bom começo, que é, primeiro, da visibilidade. Né? Nós precisamos da visibilidade, a questão da violência contra a mulher. A lei também contribui, na medida em que o Estado chama para si algo que durante muito tempo foi colocado na esfera privada. Veja que no modelo anterior cabia à mulher, ela ia à delegacia, ela fazia uma representação e ela voltava com a notificação e entregava para o agressor. Naquele momento, ela era novamente agredida. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai proibir, né, que a mulher que foi à delegacia denunciou, que ela leve a notificação por agressor. O Estado chama para si o problema na medida em que o próprio Ministério Público ele pode denunciar essa violência contra a mulher. Né? Então, a gente tira da esfera privada. Isso é um ganho enorme na Lei Maria da Penha. A gente vai assistir mais um depoimento, né, de uma vítima de agressão que ela, na verdade, conversou com a nossa equipe de reportagem enquanto estava prestando queixa por uma agressão. Vamos conferir. Sim. No decorrer de um tempo, eu percebi que eu estava sendo perseguida. Ele tinha colocado um detetive atrás de mim. E fui descobrir, posteriormente ele entrou, não sei como, e conseguiu todas as contas telefônicas da minha casa, para descobrir para onde ligava, quem ligava, quem ligava. E começou, insultos e ameaças constantes. Com isso eu comecei a sentir muito mal, tive crises horríveis de pânico, comecei a ficar em casa, fiquei de licença remunerada, porque na minha empresa eles sabiam que eu estava vivendo e eu corria risco de vida porque eu sabia, né, no primeiro boletim de ocorrência que eu fiz, o policial que me atendeu falou, nossa, ele é baderneiro. Aí eu assustei, porque eu não sabia nada. E aí a gente foi ver, ele já tinha uma ficha criminal, ele já tinha feito algumas coisas com a ex-mulher. Isso já tem 1 ano, eu tenho as consequências disso até hoje, já perdi meu emprego. E no decorrer do estudo eu cheguei a fazer 9 boletins de ocorrência. Professora, a gente viu que a agressão ela vai muito além aí da agressão física, né? E que tem consequências muito maiores do que o dano à própria mulher. Às vezes, toda a configuração familiar ali fica abalada, né? Não aceitar a agressão é o primeiro passo para modificar essa situação? Com certeza. Denunciar, não aceitar, né? A mulher tem que, né, ter ciência de que ela é sujeito de direitos e que ela não está à mercê do homem. O problema é como que a mulher vai transpor essa esfera e, de fato, denunciar. Estudos mostram que a mulher vítima de agressão, por que ela não denuncia? Porque, em primeiro lugar, ela leva em consideração aquele espaço que para ela também é um espaço em que ela tem que defender. É como se, ao denunciar, a mulher também tivesse fracassado na condução da vida familiar. Eu tenho que reconhecer que o meu relacionamento, a minha escolha, não foi a melhor. E como que eu vou reconhecer isso perante a sociedade? Por outro lado, eu olho no meu entorno e lá estão os meus filhos, que dependem de mim, que dependem da minha proteção. À medida em que eu
denuncio, eu estou rompendo essa relação, estou colocando ali os meus filhos, estou expondo os meus filhos. Mas pensar, né, que é vida nova, Que é vida que na nova. verdade é uma oportunidade de libertação. Que é uma né, oportun- E que a lei está te assegurando. Com certeza. Então, assim, romper com essa lógica, né, de que a mulher, ela tem direito, sim, a fazer novas escolhas e ela tem um direito maior de romper com essa agressão. Ela, se aceitar essa lógica de proteção aos filhos, a dependência econômica como forma de continuar vivenciando a violência, é não contribuir para uma mudança, para uma transformação. Então, essa mulher também tem que ser chamada à responsabilidade na medida em que existem alternativas. E que às vezes ela tá sendo conivente com uma situação, né, de que ela é a maior prejudicada. Acho que aí você tocou num ponto central. Não denunciar a agressão é ser conivente com ela. A mulher, ela denunciando, ela vai entender que existem outras alternativas e outras possibilidades. E se a Lei Maria da Penha ainda não consegue dar respaldo ou atender a mulher na medida em que ela procura, não procurar não vai contribuir. Professora, agradeço sua contribuição. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Muito obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Aqui na Delegacia de Mulheres a gente é muito bem acolhido, muito bem atendido. As pessoas são solidárias, eu acho que acaba que elas sofrem um pouco com a gente. Eu acho que todo mundo tem que vir, tem que fazer e tem que colocar o nome da pessoa mesmo, para as pessoas saberem realmente quem é o marginal, quem é o agressor. Precisa vir. Eu acho que todo mundo deve fazer isso sim. Não tenham medo.